Olá, muito boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo em outro horário pelos nossos canais, né? Eu sou Carolina Moura, sou gestora da unidade de Ourinhos, da Movit de Ourinhos, também sou professora responsável de Jiu-Jitsu da turma do infantil e da turma dos adultos aqui em Ourinhos. A Movit Academia está fazendo várias lives de conteúdo para todo mundo acompanhar, para vocês terem conteúdo, ganharem conteúdo, conhecerem outras pessoas, conhecerem outros trabalhos, enfim, né? Levar saúde de uma outra maneira para vocês também. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui comigo a minha querida Vi Barros, ela é minha professora de yoga, e ela vai contar pra gente a importância da prática da yoga, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a yoga. Então quem tiver perguntas pode ir já mandando perguntas. Eu vou mandar o aviãozinho lá para Vivi para chamar ela, convidar ela aqui. Logo chegando no ar. Diego Oliveira, você é o próximo a vir aqui na minha live. Você entendeu isso? Oi, Hello! tudo Ai, delícia. bem? Tudo bem, tudo maravilhoso. Que bom, que bom. Delícia estar com você de novo. Nossa, nem me diga, eu ia dizer o mesmo. Eu ia falar, nem acredito que você está aqui. Que bom, vai ser muito bom ter você aqui com a gente, Vai, vai trazendo sim. conteúdo tão importante, eu acho, né? Não só para o momento, mas para explicar para as pessoas, contar um pouquinho o que é yoga, porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas desconhecem a verdadeira yoga. Eu falo isso por mim. Eu queria antes que as pessoas só me dissessem, quem está assistindo, se está me ouvindo bem, porque o meu áudio não estava muito legal, mas eu mandei arrumar meu celular, então se vocês estiverem me ouvindo bem, me mandam um número um, tá? Só para falar. Você está me ouvindo bem, Vi? Tá um pouco baixo. Tá um pouco baixo? Deixa eu pôr o É, fone para ver se você acha se você acha que melhora. Ah, tá. Tá bem baixo, olha lá, já falaram que tá baixo. Então agora vai ficar bom. Pronto, agora melhorou. melhorou. Ah, então é isso. Então eu mandei arrumar, mas não foi arrumado. Tem que arrumar de novo. Melhorou. O Lê tá aí. Oi, Lê. Ai, que demais, Delícia. gente. Bom, Vi, eu queria, para a gente começar, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou no yoga, enfim. Bom, eu sou assistente social, minha primeira formação é serviço social, eu já trabalhava na área social há muitos anos, quando eu conheci o yoga. No momento, acho que a maioria das pessoas acontece assim, um momento difícil, um momento de luto, de uma situação complicada na minha vida. Aí encontrei o yoga e nunca mais deixei de praticar. Isso já faz 9 anos que eu pratico yoga. E aí muda completamente, né, a vida. Aliás, eu não sei como existem pessoas que ficam sem yoga depois de conhecer o yoga. Aí ajudou em tudo. A minha profissão, eu trabalho especialmente com violência doméstica, então é uma demanda muito pesada. E a minha vida profissional depois do yoga se tornou outra, né? Eu tenho certeza que eu consigo hoje ajudar muito mais pessoas de uma forma muito melhor no serviço social por conta da filosofia do yoga que eu sigo. Então, essa é a minha história. Aí depois, com o tempo, eu praticando, fui praticando. Aí surgiu a vontade de fazer um curso, nem pensava ainda em dar aula. Tinha um professor aqui em Ourinhos, o Reinaldo, eu fazia aula com ele. Fui Aham. fazer o curso, e aí o Reinaldo me passou uma turma, daqui a pouco chegou outra turma, e foi chegando. E aí hoje a gente tem esse estúdio já faz 2 anos, com o meu sócio, Renato Tuchoit, já faz 2 anos esse mês, agora de junho. Não sei Ah, como vai ser a comemoração. Acabei, acabei de pensar nisso. Todo não, ano tem mas a a gente comemoração. comemorará. Nós Podemos fazer vamos uma comemorar comemoração de outro jeito. pelo E aí Zoom. montamos o estúdio, estamos aí levando. Agora, nesse período de pandemia, acabou que é, surgiu mais ainda o assunto do yoga aqui no Brasil, então muitos sites, muitas matérias surgindo do yoga. Então, na verdade, assim, até melhorou um pouco para a gente nessa situação, porque realmente
está sendo mais divulgado o yoga no Brasil nesse momento. Aconteceu alguma coisa, aconteceu algum movimento aí que fez com que as pessoas procurassem mais. Então, eu tenho muitas pessoas procurando, agora nós estamos com aula online, estamos conseguindo vender aula para outros alunos fora de Ourinhos, então foi um momento, está sendo um momento bem legal aí do yoga para a gente. É óbvio que nós não estamos felizes com essa situação, não é verdade? Aham. Situação de isolamento, não é? As pessoas, estamos vendo as pessoas tristes com essa situação, a situação econômica e tudo mais, mas estamos aí vivendo esse momento, né, pensando em tudo que está acontecendo e tirando um proveito, não é? Como tudo, a gente tem que aproveitar o momento e repensar algumas coisas, fazer algumas coisas. E é isso, e foi assim que nós chegamos até esse momento. Legal, ó, eu coloquei um pôr do sol aqui, toda live eu coloco um quadro diferente atrás, né? E aí hoje, e a maioria dos quadros que eu ponho, aliás, todos os que eu já pus aqui, a minha avó que pintou, que a minha avó era pintora, ela pintava muito bem, né? Muito bem. E aí hoje a Lara falou assim, mãe, você põe um quadro meu? Porque a Lara pinta também, né? A mais nova, minha filha mais nova. Falei, deixa eu escolher. E daí tinha justamente esse que eu acho que tem tudo a ver com o estúdio, né? Que a gente, quem pratica lá no Pleno, tem assim uma visão do horizonte, que é tanto o nascer do sol no meu caso, né? Não o nascer do sol, porque eu já vou lá, o sol já está no alto, mas enfim, mas tem o pessoal da noite que vê o pôr do sol, e é maravilhoso, né? Então, quando eu estava fazendo o curso do yoga, eu pensei nisso. Eu ainda não pensava em dar aula, eu estava fazendo curso para mim, uma formação para mim mesmo. Aí eu falei assim, bom, se por acaso, porque eu sou funcionária pública, tinha uma vida estabilizada no serviço social quando surgiu a questão do yoga, não pensava em uma outra profissão. Então, fazendo o curso um dia, eu falei assim, bom, mas se um dia eu tiver um estúdio, vai ser no primeiro andar que eu quero ver o céu, quero ficar olhando para o céu e fazer a saudação ao sol, os exercícios olhando para o céu. E aí, rapidinho, chegou esse céu aí maravilhoso lá do nosso estúdio. Ó, o Rodrigo chegou também. O Rodrigo tá falando oi aqui pra gente, o Lê mandou Boa um noite. recadinho, a Dulce mandou oi, quem mais que mandou aqui? Rodrigo do meu cabelinho, aliás, essa semana eu vou fugir da quarentena e vou, não tá dando mais não. Tá tenso, né? Os cabelos estão ficando cada vez mais... Eu tô ficando assim, assumindo o meu grisalho, a verdade é essa, né? Tá lá. Tá sim. Viu? E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Muita gente, eu vou fazer algumas perguntas. Para quem não sabe, eu pratico yoga com a Vivi, né? Ela é minha professora. E eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que outras pessoas fariam, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu vou perguntar que eu já sei, mas que as pessoas não sabem. E eu acho que é super interessante fazer, que são perguntas que eu tinha dúvida quando eu cheguei para praticar o yoga, né? Por que antes falava yoga? Algum momento, eu lembro que eu sempre escutava as pessoas falando yoga e yoga é a mesma coisa? O sânscrito é uma língua muito difícil de ser traduzida. Então, tem professores que falam yoga, tem professores que falam yoga. A minha professora, o curso que eu fiz, ensinou yoga, não é? Mas Entendi. existem cursos que falam yoga e é meio uma tradução muito difícil, né? O sânscrito. Cada Aham. livro de yoga é muito traduzido muitas vezes, então é meio complicado. Aí tem aquela história, daí eles colocam um pouco da regra de português com um pouco da inglês e vira isso aí. Mas não tem problema o jeito que fala. Eu falo yoga porque a minha professora me ensinou a falar yoga, né? Então ficou, para mim ficou Tá. assim. E a yoga, ela é uma religião? Não, esse é o principal, não é? Esse é o tabu aí das pessoas, e até foi o meu. Eu sou católica, praticante, eu sou até ministra da Igreja Católica. E aí eu também ficava com essa dúvida aí no começo. E aí eu fui conversar com o padre. Padre, eu posso fazer um curso de yoga? E o padre falou, claro que você pode. Inclusive tem um padre em Campinas que é professor de yoga. Que Né? Ele tem legal! então, assim. Legal. E aí eu fui estudar o porquê também disso, que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu gosto de filosofia, eu gosto de sociologia, não é? Minha primeira formação é por conta disso, inclusive. E aí eu fui estudar. A questão é o seguinte: o yoga é um estilo de vida, uma filosofia.
na verdade. E esse estilo de vida, ela prega o que a maioria das religiões pregam, se não todas, né? Pelo menos todas as que eu conheço prega. Não, a gente não pode matar, não pode roubar, não pode ser violento com o outro, tem que respeitar o próximo, temos que ser éticos com nós mesmos. Então, o que a gente chama dos 8 passos de Patanjali. E é quase os 10 mandamentos. Então, assim, por isso dessa confusão, esse estilo de vida que fala a mesma coisa que a maioria das religiões falam. Então, aí é que está a confusão com a religião. Mas, na verdade, todas as religiões conseguem se enquadrar na filosofia do yoga. Inclusive, eu tenho pessoas que não têm religião nenhuma, que não acreditam em Deus e que frequentam, porém, elas têm o estilo de vida de respeitar a natureza, de não ser violento com o corpo delas e nem ser violento com o outro, de respeitar a opinião do outro. Tanto que o namastê, que todo mundo pensa, o que é o namastê? O namastê significa exatamente isso para o yoga. Eu respeito aquilo que você acredita. Não Aham. é? É o respeito entre as religiões, é o respeito entre as crenças. Alguns dizem o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, mas é uma reverência de respeito. Seja o que você acredita, eu acredito. O que há de bom no que você acredita, existe de bom também naquilo que eu acredito. Então, por isso, dessa confusão com a religião, por conta do estilo de vida, por conta da filosofia que todo mundo segue, e todo mundo segue, todo mundo também erra, às vezes a gente não consegue, é óbvio, assim como a gente erra na religião católica, a gente erra na filosofia do yoga também, não consegue seguir alguns princípios, demora mais para atingir uns do que outro, mas aí é que está a grande confusão. A Valéria, minha aluna também, mandando beijinho. O Rodrigo escreveu, yoga é paz. E é É, mesmo, né? Eu acho. E existem diferentes tipos de yoga? De prática de sim, yoga? sim, existem as linhas, não é? Os estilos diferentes de yoga. A filosofia em si é a mesma, Aham. porém existe a forma de se praticar uns, né, diferente do outro. Então, o Hatha Yoga é o que surgiu, digamos assim, o primeiro, não é? A Uhum. maioria das outras linhas do yoga surgiram a partir do Hatha. Hatha Yoga, nós ficamos 5 respirações em cada postura. As posturas que nós chamamos de asanas, asanas é postura em sânscrito, né? A tradução das posturas. Então a gente fica, as posições são sempre as mesmas, os asanas são sempre os mesmos, porém a forma de ficar, então existe a vinyasa que é um pouco Hum. mais flow, a gente fica cada respiração a gente vai mudando o movimento, então fica menos tempo em cada postura, não é? Uma sequência um pouco mais flow, rata, a gente fica 5 respirações em cada postura, por que 5 respirações? O yoga ele quer que a gente tome contato com o corpo, experimente essa sensação realmente de estar no nosso corpo. Então, 5 respirações é o tempo que a gente leva para observar todos os nossos membros, partindo da base até o topo da cabeça. Então, Hum. é aquilo da gente ir tomando consciência, experimentando. Uma professora que eu tenho acompanhado bastante, no final das contas, a gente conseguiu fazer um monte de cursos, na verdade, no momento de pandemia. Então, a professora Jo, lá de Santa Catarina, ela fala que o yoga, o nosso corpo, precisa ser visto como um laboratório para a vida. Nós precisamos experimentar esse corpo e movimentar esse corpo, experimentar o que esse movimento traz para a vida. Então, aí, essa consciência que o yoga quer trazer. Por isso, que é óbvio que quem pratica o yoga, pratica uma outra atividade física, faz uma academia, alguma outra modalidade, consegue evoluir muito mais, porque a consciência corporal, eu tenho alunas mesmo, que são alunas principalmente da sua academia, que a gente vê que tem uma evolução muito maior lá na academia também, porque elas vão adquirindo essa consciência corporal, então consegue permanecer mais tempo nas práticas, né? Seja ela qual for, porque essa consciência corporal faz com que o exercício físico, tanto do yoga quanto o outro exercício, uma musculação, que seja que você vá praticar, esse Hum. exercício fica mais leve, porque traz mais consciência para aquele momento, não é? Então, por isso Aham. que
associar, inclusive eu estava começando, né? Lembra que É. na pandemia eu ia Foi começar. exatamente naquelas. Meu Deus do céu, não? Não é o Meu universo conspira Deus. a meu favor, hein? Deu para dar uma escapadinha da academia. Mas, Gente, bom, é legal. inacreditável. Eu até ia te perguntar, estava aqui na minha listinha, no meu roteirinho, né? Se quem faz yoga só faz yoga ou é indicado fazer outra atividade física? É indicado fazer outra atividade física, não é? Tem atividade física do yoga, sim, é uma atividade de bastante fortalecimento muscular, ao contrário do que as pessoas pensam, Ah, bastante alongamento, mas, gente, tá aí hoje o universo contando pra gente, nós precisamos ter saúde. E é, não tem como exatamente. ter saúde se não tiver práticas de atividade física regulares, né? E eu Aham, digo práticas, né? 5 vezes na semana, no mínimo, praticar uhum. exercício, na verdade. Com Deixa certeza. um dia de folga já tá bom demais. Agora é muito difícil você praticar musculação todos os dias ou yoga todos os dias, então variar um pouco nas modalidades, né? Com Uhum. certeza vai trazer para a sua situação emocional, principalmente, uma continuidade maior, porque senão realmente acaba é mais fácil de enjoar, digamos assim, né, da Aham. modalidade. Mas eu indico sempre, inclusive as pessoas que me procuram, eu estou fazendo academia. Você fica na academia também. Isso aqui é Aham. complemento, vai complementar o outro com certeza. Nossa, para mim tá sendo maravilhoso. Deixa eu ler aqui o que as pessoas estão falando. Ó, a Joyce falou assim: Carol, você me indicou para yoga com a Vivi, estou amando. Ah, sabia que ela ia amar. E o Rodrigo escreveu: deixem claro que o yoga é uma atividade para ambos os sexos. Inclusive, eu coloquei aqui uma pergunta assim: qual é a diferença da yoga, a aptidão para os homens e para as mulheres? Porque tem uma diferença de força que você sempre fala na aula. Então, o corpo do homem, assim como de todo mundo, é diferente, não é verdade? Aham, Então, por exemplo, a mulher, ela tem mais facilidade por conta dessa pequena lordose que toda mulher tem mais do que o homem, né? Então, ela tem mais facilidade em algumas posturas e os homens mais dificuldade. Então, o homem, por exemplo, quando ele se deita, para ele realmente encaixar a lombar no chão é diferente da mulher, você percebe ali a diferença. A mulher tem dificuldade de força nos braços, então postura de parada de mão é sempre mais difícil para a mulher. O homem tem facilidade, a mulher tem mais medo de cair, o homem menos, então o homem se joga mais. Mas isso é diferença que tem mais, a ver também com a personalidade da pessoa, não é verdade? aham, Agora que todo mundo consegue, só que o homem vai fazer uma parada de mão mais rápido do que uma mulher. Uma aham. mulher vai fazer um alongamento, principalmente, que eu costumo brincar, né? As mulheres, elas têm mais esse molejo aí no quadril, não é verdade? Elas têm essa facilidade, elas têm uma mobilidade maior. Os homens são mais endurecidos no quadril, no glúteo, na posterior da coxa, é um pouco mais endurecido, inclusive por isso eles têm menos celulite, não é verdade? Então, então tem os prós e os contras. A mulher tem um molejinho ali, mas vem a celulite de De brinde, né? presente. O homem tem o bumbum mais durinho, porém, não é? Daí ele não consegue alongar tanto. Mas todos conseguem fazer. Eu tenho homens mais velhos, homens mais novos, mulheres de mais de 60, tenho alunos de 70 anos, assim como tenho meninas de 20 anos. Eu tenho gente que vai só pela atividade física, né, que faz Aham, yoga há anos comigo e só vai pela atividade física, por conta do corpo. Tem pessoas que vão mais por conta do relaxamento, porque numa prática de yoga nós temos alongamento, fortalecimento muscular, relaxamento e meditação. uhum, Então, a gente faz tudo isso numa aula. Então, tem gente que vai por conta do relaxamento. Alonga lá, porque para a gente relaxar, nós precisamos primeiro alongar, precisamos tomar consciência do nosso corpo. Sentar e meditar é para aqueles lá que praticam, ó. E eu não cheguei nisso ainda. Eu preciso fazer uma atividade ali, preciso fazer uma as preparação, né? posturas, uma preparação para sentar e meditar, né? Esse negócio de compra uma meditação pela internet, senta, coloca o sonzinho ali, sentou e meditou. Nem eu que pratico há 9 anos consigo, é muito difícil, sem a consciência corporal.
Mas tem gente que vai por conta desse relaxamento, da meditação, tem gente que vai por conta do corpo, tem gente, a maioria acaba querendo se aprofundar na filosofia do yoga, conhecer a filosofia do yoga, a gente troca figurinha, daí a gente troca informações, tem o grupo no Whats, enfim, tem homens, mulheres, idosos, jovens, tudo junto e misturado, uma delícia, cada um faz o Gente muito musculosa, né? Tipo, gente que puxa ferro forte, né? esporte, Gente que nem faz musculação, isso é muito bacana lá. Realmente tem para todo, é para provar que yoga é para todo mundo, né? exatamente, o yoga é para todo mundo. Tem ó, em São Paulo, numa favela, inclusive, elas estão dando aula agora, mostrando a aula delas por vídeo e tudo mais, que é o yoga para todos. E elas têm uma turma só de alunos com acima do peso, né? E elas fazem assim alongamentos que, né, a gente fica de queixo caído, mas porque todo o corpo chega. E tem Aham. coisas que a gente quer fazer, tem coisas que não. Então, aquelas posturas mirabolantes, né, aquela coisa, malabarismo e tudo mais, tem gente que gosta. Eu já tive a fase de gostar, já tive a fase, principalmente na formação, que eu queria aquele desafio, ficava até fazer certa postura, tirava foto, pronto, tirou a foto, acabou. E tem Hoje eu não tenho mais isso, já, né, já gosto mais do alongamento, gosto mais do relaxamento, então tem fase, e é meio igual acontece na vida mesmo, a postura de desafio, geralmente quando a gente está com alguma coisa na vida que a gente está ali martelando, martelando, que a gente quer, a gente fica no tapetinho também, a mesma coisa com a postura, quando chega um aluno e fala, eu quero fazer tal postura, e fica toda a aula É. insistindo, eu sei que está acontecendo alguma coisa na vida que tem a ver com isso daí. Você tem alguma Olha que coisa aí. Tem interessante, algum desafio. que legal isso. E aí uma coisa muito legal que você entrou na parte da meditação e das posturas muito malucas, fala pra gente, conta, né? Que a yoga não é só fazer posturas mirabolantes. Tem gente que não faz isso e pratica yoga. A prática da yoga, ela é dividida em quantas partes? Não me lembro. Bom, a gente começa com pranayamas, a respiração, depois alongamento, o fortalecimento muscular e equilíbrio, e depois vamos para o relaxamento e a meditação. Aham. Então, tem, por exemplo, na hora do equilíbrio, que é mais no final da aula, que está todo mundo aquecido, que daí a gente faz algumas posturas de parada de mão, de invertida, tem alunos que há anos praticam yoga comigo e nunca nem tentaram fazer uma invertida, não tem vontade, pronto, acabou. Tem medo, a maioria quer, mas tem Aham. alguns que não. Nesse momento da aula tem outra coisa para fazer. Aham. Tem a pergunta, tem outra coisa para fazer. Você faz só a invertida sobre o ombro, então tem as possibilidades ali. Agora tem gente que já vai para aquela postura e já quer e fica tentando, fica tentando. Tem gente que consegue em um mês, tem gente que consegue em um ano. Agora, assim, o que eu nunca vi até hoje é realmente você querer fazer alguma postura e não conseguir. Se você Hum. vai, inclusive comigo, já teve. Vai. Nossa, eu chegava, eu brincava que a minha aula era todo sábado, né? Então eu tinha aquela postura para fazer na formação, eu ficava de segunda a sexta, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A sexta-feira saía a postura, chegava na aula, eu consegui fazer a postura. Eu vou Eu não conseguir também. vai, todo Eu mundo vou vai. conseguir, Vivi, eu vou. E aí eu vou tirar foto e vou falar, tá vendo? Eu consegui. Agora fica. Agora fica. A invertida é uma delícia, porque a invertida ela traz a sensação de a gente colocar os nossos órgãos no lugar, né? O peso da gravidade, que já está sobre o nosso útero e tudo mais, né? Ele acomoda tudo de novo. Eu falo que a gente volta àquela sensação de quando era criança. Fora que se eu posso ficar de ponta cabeça, não tem nada na vida que me derrube, não é verdade? Então, Aham. assim, a sensação emocional, a sensação sutil e emocional que a postura traz é muito relaxante, não é verdade? Não tem como negar, né? É a hora que a gente vira criança, realmente. Tem uma coisa Ó, tem uma incrível. pergunta aqui. Primeiro, antes, deixa eu só mandar beijos aqui. O Rodrigo escreveu uma coisa muito linda que eu amei, que eu quero ler. Carol, você é maravilhosa e admiro muito sua dedicação no trabalho e no esporte. Muito obrigada, Rô.
Um beijo gigante para você. Um beijo para o Christian, lindo, meu marido maravilhoso, que está aqui presente em todas as lives, a minha filha Lara. E o Diego perguntou assim: e as pessoas que são muito aceleradas, que é o caso dele, no caso, né? Costumam durar no yoga? Costumam, inclusive eu, ó, presente. Eu sou pita, eu sou fogo, né? Minha composição é fogo, terra, eu sou acelerada, eu sou agitada, eu sou de virgem, então eu sou uma pessoa que fica tentando organizar tudo. Meu pai, quando eu era pequena, falava que eu era madrinha da tropa, inclusive, sempre tive esse espírito de liderança, nunca fui aquela pessoa zen, quietinha, que fica esperando as coisas acontecerem. E pratico yoga há 9 anos. A gente não muda a nossa personalidade com o yoga, de jeito nenhum. Nem eu nunca fui para o yoga querendo não ser assim, mesmo porque eu sou satisfeita com esse meu jeito de ser. O que acontece é que a vida não consegue te influenciar mais tanto quanto antes de praticar yoga, não é? Então, as pessoas aceleradas, elas têm o pensamento também acelerados, né? Uhum. Então, o que acontece? Nessa agitação da vida, influencia muito a emoção dessas pessoas. E elas ficam aí que elas nem respiram direito, a respiração tá curtinha lá no centro do peito. Com o yoga, você consegue fazer com que essa agitação do dia, né, da vida e de tudo mais, não te influencie negativamente. Você Uhum. consegue observar melhor, né, essa situação. Então, por isso que você não sofre mais com agitação, mas não que você vai ficar do dia para a noite. É. Tem pessoas que sim, mas eu que nunca nem busquei isso, né, tô tranquila com o meu jeito de ser aí. Eu sou Tem mega pessoas que acelerada e, assim, o yoga para mim trouxe o equilíbrio que eu precisava, né? De parar, de respirar, de prestar atenção no meu próprio corpo, né? Acho que isso é muito importante, muito mesmo. Inclusive, foi no meio do isolamento, numa aula que eu fiz com você, pelo Zoom, que eu voltei a me dar conta que, assim, que eu tava trabalhando pra caramba, produzindo muito, né? Tô produzindo várias coisas pra Movit e tal, mas eu não estava tomando conta do meu corpo. É engraçado isso, né? Então a mente acelerada trabalhando, né? E aí parece que meu corpo, aquela aula, ela foi muito sofrida para mim, porque doeu tudo, tudo, tudo doía. Tudo doía. Então não era só porque eu não estava praticando atividade física, é porque eu também não estava dando bola pro meu corpo, não não estava estava dando cuidando bom. dele, né? Então, a gente tem que entender a respiração e o corpo. E, por exemplo, quando nós estamos agitados, quando nós estamos ansiosos, a nossa respiração ela fica curta, ela fica acelerada. Então, o nosso estado emocional influencia a nossa respiração. Se o nosso estado emocional influencia a nossa respiração, nós podemos fazer o contrário, usar a nossa respiração para influenciar o nosso estado emocional. Então, nós fazemos aí exercícios de respiração. Para quê? Quando a gente está ansioso, não fica curta a respiração e acelerada. Então, a gente faz exercícios para a respiração ficar longa e lenta. Isso vai acalmar a gente. Se faz o contrário, a gente tem o poder de fazer também diferente. Então, a gente pode usar essa respiração para acalmar. Isso, o único jeito de desacelerar os pensamentos, de acalmar a nossa mente através da respiração. Não existe, não inventaram. Tem 5.000 anos já isso. Não inventaram outra forma. É essa e pronto. Agora, uma outra coisa também que a gente não percebe, quem pratica o yoga já começa aprendendo isso e já leva isso para o resto da vida. Usar a respiração para influenciar as nossas emoções. Então, quando nós estamos nervosos, tristes, alegres, eufóricos, a gente pode usar técnicas de respiração para melhorar, porque até a felicidade e a euforia pode fazer mal para a gente, se a gente fica Sim. muito pilhado e não consegue se concentrar. Então, a gente pode usar essas técnicas, que nós chamamos de pranayamas. Pranayama é o controle da respiração. Quem controla a respiração, controla a mente. É a única forma. Fora o controle da respiração, nós temos também que observar o corpo. Então, o nosso corpo, esse laboratório da vida, esse templo, né, sagrado que a gente precisa experimentar, que a gente precisa usar, movimentar, ele também sofre as influências da vida.
Então, a gente costuma dizer, né? Quando a gente está com muitas tarefas, muitos afazeres, muito sobrecarregados, que a gente sente o peso do mundo sobre os ombros. E a gente sente mesmo, a gente fica com os ombros pesados. Então, para ver que a vida influencia o nosso corpo. Quando nós estamos aflitos, principalmente essas situações financeiras, que a gente fica inseguro e tal, dói a lombar. A gente tende a ter dores na lombar. Então, pesa sobre a lombar. Então, a vida influencia a saúde do nosso corpo. Nós podemos, então, também fazer o contrário, usar o corpo para influenciar a nossa vida. Movimentar essa lombar, alinhar essa lombar, alongar essa lombar, para que a gente não fique tão nervoso. Não é que vai resolver que a gente vai pagar as contas com isso, mas Não, milagre, né? Que todo mundo quer milagre. Não vai emagrecer também? Daqui a pouco vai chover de. Como é que vai acabar o Covid daqui a pouco, as contas? Vai acabar o Covid. Covid. Essa é a promessa que eu estou fazendo. Mas é não deixar que essas situações influenciem tanto os nossos sentimentos, nos deixe tão angustiados. Então a gente movimenta esse corpo para isso. A gente movimenta os ombros. Então, né, tá com o ombro pesado, a gente não leva para trás. Então, movimenta esse ombro para tirar esse peso do mundo sobre as nossas costas. Então, nosso corpo pode ser usado, nosso corpo e a nossa respiração para influenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Não tem outro jeito. Eu costumo dizer que a gente de manhã, agora na época de pandemia, eu espero que esteja diferente, né? Que as pessoas estejam mais olhando para dentro de si. Mas não sei se está acontecendo com todo mundo. Como eu converso com as pessoas que praticam yoga, a maioria das pessoas, então eu percebo esse movimento mais aguçado nas pessoas que já estão acostumadas. Mas eu costumo dizer sempre que a gente de manhã liga a nossa respiração e nosso corpo num piloto automático e segue o dia guiado pelos nossos pensamentos. E esses pensamentos oscilam em passado, futuro, quase nunca no presente. A hora que a gente termina o nosso dia, nós estamos com aquela sensação de cansaço, né? De que o dia passou depressa demais, que a gente não viu o dia passar. Lógico que não viu, você estava pensando no passado, você estava pensando no futuro, então você não estava presente e não viu. Nós precisamos desligar o piloto automático de manhã e ligar a nossa respiração consciente, observar o nosso corpo, porque daí esse dia corrido não vai influenciar tanta gente. Agora na pandemia, no isolamento e tudo mais, eu aposto que tem muita gente que não está fazendo nada e continua com a sensação de que está cansado. Não é verdade? Sim, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Sim. E as pessoas, e é legal, eu acho que assim, por que as pessoas estão falando muito do yoga agora? Por conta da respiração, porque a respiração leva a um relaxamento, e aí isso melhora tudo na vida da gente, tudo. Né? E que daí, eu acho que as pessoas também confundem um pouco a boa respiração guiada, consciente, com a meditação. Eu acho que tem uma pequena confusão nisso, né? E aí, a semana passada, eu conversei com uma fonoaudióloga, a Valéria, que ela é especialista em distúrbios do sono. E ela falou muito sobre a respiração, sobre meditação, que é importante. Então, assim, as pessoas realmente estão indicando muito isso como tratamento, como melhora, principalmente agora que as pessoas estão ansiosas, nervosas, né, mais do que estavam antes. E aí uma coisa super interessante que eu já faço, né, desde que eu faço a yoga, quando eu acordo no meio da noite com insônia, eu começo a prestar atenção na minha respiração, no meu corpo, né? Como é que tá o peso do meu pé em cima do lençol. E isso vai realmente relaxando. E ela falou justamente isso. Ela que trabalha com distúrbios do sono, falou justamente isso. Que é muito importante, quando você tem um despertar no meio da noite, você se voltar para o seu corpo, para a sua respiração. Não olhar celular, não olhar calação, não beber água, não ir no banheiro. Nada disso. E isso, inclusive a meditação, que as pessoas também confundem muito, as pessoas pensam no estado vazio da mente, né? Exato. Inclusive, existe uma religião que a única que eu sei que diz que não pode meditar porque a mente não pode ficar vazia. E não é, a mente não fica vazia na meditação, muito pelo contrário. O que nós deixamos é de dispersar a mente com tudo que é externo
e nos concentramos em algo que é presente, que é aqui, que é o agora, que está aqui no nosso corpo. Então, a gente pode, por exemplo, meditar na nossa respiração, observando a nossa respiração, onde a nossa único objeto de concentração é a respiração. A gente pode meditar observando todo o nosso corpo, quem já está um pouco mais acostumado. Geralmente a gente começa com algo externo, do tipo um mantra, uma música, um objeto à nossa frente, uma vela, uma mandala, um objeto, um copo d'água que seja, né? Observar o movimento ali da água. Então a meditação é isso, é nos trazer para consciência para um único objeto e que esse objeto esteja aqui no presente, no aqui, no agora. E isso é o que desacelera os nossos pensamentos, é isso que nos acalma e nos relaxa na meditação. Então, perder o sono é bem isso, né? Começa a se concentrar, vai de fora para dentro. Começa a observar sua cama, seu colchão, começa a observar os pés, a perna e vai até a respiração. Então, aí você tira o foco. À noite, a gente perde o sono pensando no que vai acontecer amanhã. Na verdade, que nem, depois você nem sabe se você vai acordar, né? No outro dia e tá pensando que... acordar. Gente... Quantas vezes, se a gente, né, que tem consciência, quantas vezes a gente se preocupa com alguma coisa, e essa alguma coisa que a gente se preocupa, 80%, existe um estudo que diz que 80% das vezes ela não acontece. Ou seja, a gente perde 80% dos nossos pensamentos e nem vão acontecer, na verdade. Então, muito verdade. Muito verdade, isso é. E eu acho que assim, para mim, né, a yoga, ela trouxe uma consciência corporal e a respiração de você... Eu achava, antes de praticar yoga, que realmente que meditar era ficar com a cabeça vazia. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir. E a coisa mais fenomenal que eu aprendi, quer dizer, eu aprendi várias, né? Continuo aprendendo. Mas uma das coisas é colocar o pensamento na TV, que você fala pra gente, né? delícia, né? Gente, é muito bom isso, né? É Exato. surreal, é muito bom. É você colocar lá na TV, olha, né? Seja um Uhum. telespectador dos seus próprios pensamentos, né? Exatamente, observe, né? Tem o Pedro Cooper, o professor nossa, meu mestre, alguém que eu quero muito conhecer. Quando eu comecei o yoga, ele morava aqui no Brasil, agora em Portugal. Em agosto, eu estava agendado uma aula com ele, não sei o que vai ser dessa aula, né? Mas enfim, ele deu uma aula aberta agora esse final de semana e ele fala que, inclusive, durante a prática, isso, para a gente ser o observador do nosso corpo. Por isso que geralmente um estúdio de yoga não tem espelho, para a gente realmente se olhar esse de fora para dentro, se observar, realmente sentir, né? Não é colocar o pé no lugar certo. Daí você olha no espelho, o pé tá mais para cá, tá mais para lá, e você não sente esse levar o seu pé mais para lá, alongar mais a sua panturrilha. Né? Você não conversa com o seu corpo. Então, essa questão do observador não tem, é muito claro. Assim, você começa a observar os seus pensamentos e a força. Então você coloca o pensamento numa televisãozinha, eu falo, porque no começo, quando você começa a fazer aula de yoga, principalmente comigo, que é o horário das 6:30 da tarde, geralmente quem faz comigo são mulheres um pouco mais velhas, que já, né, tem marido, filho, casa para chegar e organizar e tudo mais depois da aula. Então, deita no tapetinho para começar o relaxamento, já começa a pensar na cebola, tem cebola, tem tomate, nossa, Exatamente. será que eu tenho que passar no mercado? E a pessoa começa a se envolver, a gente pode pensar, né? Pensar é quando a gente realmente calcula os nossos atos, nós precisamos fazer isso. Porém, a gente não precisa namorar com com esse pensamento, né? A gente se agarra nele, né? E a gente quase que vai lá dentro da geladeira da nossa casa ver se tem cebola, né? Então a gente precisa ter um relacionamento amoroso com esse pensamento. Coloca ele na televisãozinha e começa a observar. Nossa, olha, eu tô aqui na sala do yoga, deitada, não vou sair daqui agora. Estou pensando na cebola, né? Tem jeito de eu me virar sem cebola, né? Coloca só alho, né? Então você começa a olhar para o pensamento, ele vai perdendo a força. Porque senão ele chega um atrás do outro. Você resolve o problema da cebola na cabeça, vai chegar, Vai ai, chegar nossa, outra. vai chegar, ai, será que eu coloquei a máquina para lavar a roupa, né? Exatamente. Então as coisas vão se acelerando. E observar é isso, né?
ser o observador. É isso que nós temos que ser na vida. O observador do que está acontecendo, né? Observa que as coisas perdem um pouco essa força, essa intensidade que influencia tanto os nossos sentimentos. Não vou nem entrar no mérito da energia, o tanto que isso pesa sobre a nossa energia, não é? Se Aham. envolver com os pensamentos, se envolver com os acontecimentos, coisas que a gente não pode resolver, né? Nós não temos o menor poder sobre o que está acontecendo aí, né? Nada, Estamos, né? nada. Tem que esperar, né? Agora, se a gente realmente observar tudo isso, não é? Observar com consciência, sem muito envolvimento com televisão e com Sim, outras sim. questões e tudo mais, né? A gente perde um pouco esse peso, né? Para de influenciar tanto a nossa energia, de deixar a gente tão ansiosa com a situação. É difícil, é uma situação difícil, não é? Vivida, né, muito poucas vezes, né, foi vividas essas situações, mas o Karnal falou essa semana, né, e ele é um grande historiador, toda a Sim. pandemia passou, não vai ser essa que não vai passar, na verdade, toda... E ele falou também que assim são os maiores aprendizados são após essas grandes e profundas crises, aprendizados em tudo, né? Tanto para sociologia, para economia, para política, para tudo. Nada será como antes. Eu adoro essa frase, nada será como antes. Ah, Né? Não, exatamente. já não é, todos os dias não, né? Nenhum dia é igual ao outro. Eu gosto muito de uma frase da Monja Coen, que ela diz assim que você pode estar na mesma sala, com a mesma roupa, com as mesmas pessoas, sentada no mesmo lugar. Os dias não serão os mesmos, você não vai estar a mesma pessoa, você não vai pensar igual, você vai estar diferente das outras pessoas. Então, assim, todo dia é diferente, né? Então tem que Exatamente. viver, assim, o Esse máximo é o medo. possível com intensidade, né? Isso é muito medo do que está acontecendo, né? Essa mudança que vai ter, que a gente sabe, as pessoas, né, que estudam um pouco de história e tudo mais, sabe? Tudo muda, né? A arte teve uma pandemia que aconteceu, que depois houve uma revolução na arte, as pessoas ficaram mais voltadas para essa questão cultural e de arte. Então, assim, tudo na história, que as tragédias, as guerras, depois a mulher só entrou no mercado de trabalho por conta de uma guerra, né? Por conta da guerra. Exatamente. Então, assim, todas as mudanças no mundo ocorreram depois de tragédias como essa, que é uma tragédia, infelizmente. Se não morrer todo mundo que se calcula que vai morrer, tem a questão econômica que vai pesar. Então, os Já dois tá, né, lados, pesando, né? exatamente, a economia e a saúde vai pesar, não é? Então, não tem jeito de sair bem dessa situação. Por isso que esses dois extremismos que tá um muito e outro muito para não é nada e um muito para é tudo, tá errado porque tem que ter um bom senso aí, porque as duas partes, né, radicais não levam a nada. Vai mudar tudo na questão econômica, vai mudar tudo na saúde das pessoas, porque pessoas vão morrer e não são, né? Isso é muito difícil de lidar aí para todo mundo. Mas as grandes revoluções aconteceram a partir desses momentos e vai acontecer no nosso também, na nossa situação vai acontecer. O mundo inteiro parou, não vai voltar ali todo mundo como era antes, né? No nosso Jamais, caso, jamais. acelerou alguns processos, né? Então, essa questão de vídeo, de aulas online, que estava tudo meio engatinhando, deu uma acelerada, e agora com certeza vai ficar, né? Muitas Com coisas certeza vão ficará. Não ficar, tenho dúvida né? disso. Então, Não tenho dúvida. A tem gente que acabou melhorar. abrindo uma brecha. Não é nenhuma brecha, na verdade. Também na Movit a gente já estava pensando nisso, mas não com essa rapidez. E, enfim, a gente também teve que tocar todos os projetos, né? E fomos aprendendo muito e ganhamos muito com isso, né? Eu acho que a gente aprende fazendo, né? As coisas É. boas, as coisas ruins. Enfim, você se tornou uma blogueirinha, Uma Vivi! blogueira, e assistente social, professora de yoga, toda hora fazendo live, toda hora falando isso, não sei mais Né, o que. gravando vários vídeos e no começo era super difícil, agora já não é tanto, não é? Nossa, eu tô, né, zero tecnologia, agora já Aham. tô, já sei onde aperta as coisas. Meu filho falava, aperta, mãe, aperta que você não vai ser ejetada do planeta. É Agora bem já isso. aperta. Agora você Todo aperta mundo. sem medo, né? Ai, mas é Eu isso queria só aí. comentar aqui que entrou aqui na live há um tempinho atrás, né?
A Fernanda, a Fê é minha cunhada e ela faz yoga, ela mora lá em São Paulo. E ela falou, a respiração é o maior aprendizado da yoga para mim. Melhora a postura, a flexibilidade, é maravilhoso. E é mesmo, a Fê já faz um tempão que ela faz yoga. Já faz há bem mais tempo do que eu. Eu tenho falado muito, conversa com o seu corpo, né? Conversa que ele vai responder, e é através dessa Vai. respiração que a gente conversa. Então, até a postura do cachorro olhando para baixo, que as pessoas têm dificuldade de colocar o calcanhar no chão, não é? Por conta Aham. do glúteo, né? Falta de alongamento ali na lombar, no glúteo, mas conversa com o teu calcanhar. Ele vai responder o seguinte: na exalação, você precisa sugar o seu abdômen. E aí o seu calcanhar vai chegar no chão. Então, usa a respiração para conversar com o seu corpo. Porque quando a respiração está fluindo, né, o alongamento, primeiro, não é? O que acontece na hora da exalação, nós relaxamos a nossa mente. Relaxou a mente relaxa o músculo, porque o que segura o músculo é o medo da mente, né? Ela já pensa, nossa, Uhum. aí eu não vou, daí ela já puxa o músculo contrário ali que você está tentando alongar e fica aquela briga de músculo daqui, músculo dali, né? Então, se você consegue relaxar e na exalação a gente relaxa a mente vai e relaxa o nosso músculo. Então, tem que ter essa conversa com o corpo. A gente precisa isso não é religião, não é espiritual, não é nada. A gente precisa entender que a nossa morada sagrada é o nosso corpo. Por isso que a gente precisa deste momento, aproveitar este momento, né, de isolamento, de ficar um pouco sozinhos, porque até eu continuo trabalhando normalmente, porque Uhum. A prefeitura não não parou, para, né? né? A sua área. A minha área não parou, então eu continuo trabalhando normalmente. Os alunos não têm aula presencial, porém tem vídeo, tem Zoom, tem não sei o quê. Então eu estou saindo, estou andando e estou numa fase mais de interiorização do que antes, não é? Porque assim, como está tudo parado, não tem como você não olhar um pouco mais para você. Então aproveita esse momento para movimentar esse corpo conversando com ele. Uhum. Usa esse corpo, né? Aproveita esse, né? Tem aquela coisa, ai, que energia ruim, e dá aquela chacoalhadinha, chacoalha, Aham. chacoalha e deixa a energia ir fluir, porque se a respiração fluir, se o seu corpo movimentar, você vai ter mais saúde física e emocional, principalmente para lidar com esse Hoje momento. aconteceu um fato bem engraçado, né? Eu tava com a Lara, que é a minha mais nova, né? De 13 anos. A gente tava conversando e ontem ela passou um dia difícil. Pra ela foi difícil, ela chorou, tava estressada, ansiosa, tal. Aí hoje ela saiu, né, comigo e ela sai, só que ela vai só de acompanhante. Ela não desce no carro, não faz nada, ela fica dentro do carro de máscara, né? Eu que sou a única pessoa que saio. E aí ela falando assim: Nossa, mamãe, mas essa quarentena tá passando tão rápido, né? Nem parece. Eu falei: Nossa, 24 horas depois a pessoa mudou. É isso, minha filha. Lembra ontem como você tava? Ela falou assim: Nossa, mãe, é verdade. E aí eu falei pra ela, né? E eu tenho dito isso pra muitas pessoas. Não dá pra gente esperar o isolamento social acabar, a quarentena passar pra gente ser feliz, né? Não, agora eu estou triste, eu só vou ser feliz quando tudo É, isso passar. Gente, é igual, não eu dá para esperar para começar a atividade física na segunda-feira, começa hoje. começa hoje. Então eu Começa, vai sempre ter digo assim, que. tenho dias difíceis, claro, como qualquer pessoa tem dias difíceis, mas eu tenho feito dos dias os mais felizes possíveis. Então, se eu colocar na balança, eu tenho muito mais dias felizes do que tristes, né? Aham. Ah, são difíceis? São pra caramba. Mas procure aquilo que te faz feliz, né? Cuide do seu corpo, isso é tão importante. Parece uma frase chavão, mas é isso, né? E agora, atualmente, então, tá mais do que provado, né? Escancarado que a gente precisa cuidar da saúde. É muito Exatamente. frágil, muito Eu acho que frágil. isso é uma coisa que vai ficar, né? Que é a questão da saúde, na verdade. Então, olha só, né? É uma gripe, não é? E aí, né? Você tem um problema simples no coração, né? Que muita gente tem, já agrava muito. A questão do fumar já piora muito. Um sobrepeso que, né? Você vê as pessoas que falam, tinha também o sobrepeso, que nem é tanto, né? Olha o Aham. tanto que influencia, então o tanto que a gente precisa cuidar. Essa alimentação nossa. Por que que, infelizmente, são as pessoas de baixa renda mais que estão morrendo, né? Se você pegar o mapa de onde está acontecendo, é na periferia.
Por quê? Porque eles não têm acesso a uma boa alimentação, né? Então, Não, você e vai não lava a falar, mão, né? Outro dia eu fui não, não tem Não acesso a tem nada pia, não tem sabão, não tem álcool gel, uma exatamente. máscara, não tem nada, né? Se alimentam de produtos Complicado. de cesta básica, que é só glúten, né? Macarrão, farinha, arroz, né? Malemar tem um feijão. Então, assim, E muito pouca 5 quilos de proteína. açúcar. Eu fiquei chocada quando eu vi uma cesta com 5 quilos de açúcar. O que que é aquilo? Eu falei, meu Deus do céu. Né? Daí me Exato. criticaram aqui em casa. É que você não põe açúcar, você diminuiu muito e etc. Mas o açúcar é bom. Eu falo, gente, não é bom. O açúcar é um É veneno. que até se você pegar o mapa até de Ourinhos, que nem tá uma situação tão ruim, a hora que você pega o mapa de Ourinhos num bairro, infelizmente, numa localidade aqui de Ourinhos, onde as pessoas têm mais dificuldade financeira e por isso, né, elas têm uma alimentação muito pior. Então, os que estão doentes, porque aqui o número de mortos foi pequeno, então graças a Deus, né? Então não Aham. dá para a gente ter assim o que matou, né? Mas porém o local onde se está tendo mais, né, pessoas contaminadas é um local carente. Então fala, não sei o que, um dia vai ter que escolher quem vai morrer, a gente já está escolhendo, infelizmente já está. Infelizmente. Eu sou da Infelizmente. área social, quem está pegando e, né, os que estão morrendo também são as pessoas mais carentes. Tem muito a ver com a alimentação, porque elas não têm nenhuma doença, essas pessoas, e elas estão pegando e a pessoa dos outros bairros não estão pegando. E tá todo mundo andando, né? Tá no Não, centro, tá, gente, é tá uma todo coisa mundo louca, né? andando. É uma coisa louca. É, As meninas saíram de casa, depois, assim, elas entraram na quarentena no dia 17 de março. E elas saíram de casa pela primeira vez segunda-feira, de carro, né? Só. E aí elas falaram assim pra mim, mãe, a gente achava que ia estar tipo uma cidade fantasma. Eu falei, gente, vocês não sabem de nada, capaz. As então, pessoas os estão andando jovens. pela rua. Mãe, mas elas estão sem máscara. Eu falei, pois é, É. estão. É Eu complicado. também, né? Eu também com filho adolescente, estou assim, surpresa do tamanho da consciência deles. E Né? porque tem mais facilidade com a questão das redes sociais, então eles estão interagindo bastante, né? Sim. E super conscientes, né? Então, mas também assim, quem eu vejo na rua muito não é bem falta de consciência, é Falta de desesperado dinheiro. para Sim, ganhar um para ganhar um dinheirinho, né? dinheiro, né? Pode ver que aumentou muito o número de pessoas pedindo na rua, né? Porque Muito. Ai, gente, é chocante, né? Porque assim, em São Paulo, infelizmente, você já não percebe essa diferença porque já é muita gente pedindo. Mas aqui em Ourinhos, quando você vê gente pedindo dinheiro na rua, é uma coisa, é chocante, eu acho. Pra mim é chocante, porque é a pobreza ali, né? Sei lá, também. instalada nos É, olhos, né? é a pequena empresa, a MEI, né? Gente, as pessoas de bairro, né? Eles têm o comércio ali dentro do bairro deles mesmo, é quase um escambo, né? Vende É, uma coisinha para comprar janta, então não é que não sobrevive 15 dias, não sobrevive um dia, na verdade, exatamente, um um. dia. Então, mas é isso aí, mas Vivi, vai passar, vai vai passar. passar, isso tudo vai passar, com certeza. Ô, Vi, é o seguinte, estamos chegando no final, eu quero encerrar para pro Instagram não cortar a gente antes de você É. passar os contatos, passar o contato do WhatsApp do Pleno e contar um pouquinho do Pleno. Então tá, o pleno agora no momento nós estamos com aulas quase individual, né? Voltando aos poucos, mas bem restrito. Vídeo, a gente manda vídeo para os alunos. Quem não pratica consegue acompanhar os nossos vídeos também. Nossos vídeos, nós temos um vídeo um pouco mais avançado, um pouco mais de relaxamento e alongamento para quem está iniciando. As pessoas recebem esse vídeo e também nós temos a reunião pelo Zoom. Por enquanto está sendo pelo Zoom, agora tem uma história aí que parece que o WhatsApp vai liberar para mais gente, então talvez a gente Hum, comece a fazer pelo WhatsApp, mas a gente está fazendo aí o encontro pelo Zoom também para orientar os alunos, porque realmente sem ajuste, sem ver o aluno é um pouco difícil a aula. O ideal é a aula presencial e vídeo também. Não estamos podendo ter a presencial, a gente está fazendo pelo Zoom. Então, o Pleno, nós temos o Insta do Pleno, pode perguntar lá, né? O Pleno underline yoga e o WhatsApp é 981263096.
é só entrar em contato, a gente já manda até uma aula para a pessoa ver que não é aquilo que ela pensava, não é? Quando a Aham, pessoa entra em contato, a gente já manda uma aula por vídeo para ela conhecer, legal, tá? E Vi. passando a pandemia, tem o estúdio aberto para todo mundo. Muito obrigada, Vivi. Nosso papo foi ótimo e certeza que a gente teria papo para mais uma hora. Nossa, sábado a gente termina. Sábado a gente termina com toda certeza. Queria O te céuzão agradecer. maravilhoso, solzão lá pra gente praticar. Nossa, nem me fale. Ai, Deus é demais. Ele tá ali sempre para me falar oi. Tá ali, tá ali. Toda vez ele fala oi para mim. Ai, Então, ele é não tem como demais. sair dali e ficar triste. Mas é isso, Então, mas tá. muito obrigada, quero te agradecer demais. Para quem não entrou no finalzinho, não conseguiu acompanhar, vai ficar no Stories 24 horas, né? E depois ela vai pro IGTV e vai também pro YouTube. Então a live vai ficar aí salva eternamente. Estaremos eternamente, assim, marcadas na história, Vivi. Uma história. Não, foi mesmo, né? O nosso encontro foi tudo isso. Delícia te conhecer, delícia ter como aluna. Não vejo a hora de virar sua aluna lá Ah, nem na diga, academia, na de voltar, academia. que daí a gente vai bater altos papos, não é? Com Vamos ainda. certeza, com Foi uma certeza. delícia. Uma Mas delícia. então tá Obrigada bom. pelo convite. Que isso. Então, um beijo para todo mundo. Amanhã tem mais. Amanhã tem a professora Ângela. Ela tá aí, falou muito boa. Eu quero mandar um beijo muito especial pro meu irmão caçula Pedro. Pedrão, um beijão para você. Tô com saudades, ele mora lá em São Paulo. E, enfim, amanhã, aqui às 7 da noite, teremos uma live com a professora Ângela, falando sobre alongamento. Ai, delícia. Vou acompanhar. Acompanhe, você Adoro. vai gostar. Um beijo, gente. Até Namastê mais, para viu? você. Delícia. Até. Tchau, Tchau. tchau.